passado, nossa, era muito difícil para nós, porque não tínhamos materiais, não tínhamos livros, né? Não tinha aqueles livros com desenhos em língua de sinais, não haviam pesquisas. Na verdade, a língua de sinais ainda não era nem reconhecida, então não se tinha muitas pesquisas na área. A busca por conhecimentos foi além do que existia na época. Acreditar foi o combustível que nos transformou nas profissionais que somos hoje. O que nos motivou a continuar foi a perseverança, foi a empatia e principalmente o amor pela comunidade surda. O que me encanta na comunidade surda são os surdos. Eu amo me relacionar com os surdos, amo conversar com eles. Eu sou Ana Paula Melo, sou intérprete de Libras e psicóloga bilíngue. O que me encanta no surdo é o fato deles serem pessoas perceptíveis. Eles são diretos, não se escondem atrás das palavras e eu gosto disso. Eu sou Marcela Farias, sou professora e intérprete de língua de sinais. O que mais me encanta no surdo é a percepção e a sensibilidade que ele tem de se conectar e viver no mundo através da experiência visual. Eu sou Gabriela Matos, pedagoga, tradutora, intérprete de Libras. Bem, tudo começou com o convite de minha irmã Hilda Mello para assistirmos o filme Filhos do Silêncio. E quando saímos do cinema, nossa, foi fantástico, porque encontrei um grupo de surdos falando em língua de sinais e, sabe, foi paixão à primeira vista. Quando eu olhei para eles, me deu aquele desejo de ir conversar com eles. Então, eu me matriculei num curso lá no Centro de Surdos da Bahia e como eu estava fazendo magistério na época, então eu também me inscrevi para estar atuando no estágio, né, como professora no colégio chamado Wilson Lins. Na época era o quê? Final da década de 80. Então, assim, o oralismo ainda imperava aqui na Bahia. Então, na sala de aula, só trabalhava com surdos através da oralização. Mas o interessante é que nos intervalos os surdos usavam a língua de sinais. Então era naquele momento que eu treinava um pouco de sinais com aqueles surdos. Então eu ficava no SESBA e ficava na Wilson Lins. Terminando o curso do SESBA, eles me convidaram, né, para ser secretária da Associação de Surdos. E lá, nossa, foi assim realmente uma honra para mim, porque eu tive o prazer, né, e o privilégio de ter contato com surdos, assim, militantes da comunidade, né? Eram os líderes da comunidade surda na época, né? Era o Milton Bezerra Filho, o Tadeu Rainal Rocha, o Everaldo, o Arthur. Então aprendi muitas coisas com eles. Nós não tínhamos acesso a materiais, né? Não se tinha na época, né? Ainda mais que a língua de sinais não era valorizada, não era reconhecida. Então, hoje em dia, nós já temos a lei da Libras, nós já somos reconhecidos. Então, assim, como era que eu fazia, né, para guardar aqueles sinais? A gente tinha que anotar, lembrar, passo a passo, fazer os desenhos, né, para a gente, assim, treinar os sinais em casa. Foi aqui que tudo começou, no ano de 1998. Quando eu e Gabi aprendemos a língua de sinais, a gente estava sinalizando, uma criança veio ao nosso encontro e a gente não sabia. Tinha uma criança surda aqui. Através dele, nós fomos incluídas na comunidade surda e acompanhamos, a partir daí, todo o processo socioeducacional dele. Daí advém o meu amor pela educação de surdos. Aqui, fundamos o Vozes do Silêncio e eu atuei como coordenadora voluntária durante 17 anos. O Vozes do Silêncio atuava na inclusão, no mercado de trabalho. Os surdos eram contratados nas empresas, as empresas nos procuravam, os professores nos procuravam, a família também. A gente dava esse suporte socioeducacional e familiar para o surdo. Eu aprendi Libras aos 17 anos, na Igreja Batista da Graça. Isso porque tinha uma criança surda na igreja naquela época, que ele fazia o maior barulho, ia para lá e para cá, fazendo o maior barulho com os pés. E aquilo nos chamou a atenção, porque essa criança está tão inquieta. E aí fomos até a família dele e sua mãe disse, meu filho é surdo, ele não escuta, ele fala em Libras. E coincidiu também que eu tinha uma amiga, Marcela, e a gente queria ter um código específico para nossas conversas.
Foi daí que unimos o útil ao agradável e fomos aprender Libras em uma outra igreja. O meu maior interesse era poder me comunicar com a minha amiga Gabriela, sem que ninguém entendesse o que a gente estava falando. E de repente, num belo dia, a gente viu duas amigas nossas sinalizando e pensamos, tá aí, uma forma de comunicação que ninguém vai entender o que a gente está falando. Foi a melhor coisa que nós fizemos, porque nós fomos inseridas na comunidade surda. E a partir daquele momento, contamos com alguns surdos que nos disseram, os surdos precisam de vocês. E fomos estudar, fomos buscar, conhecer, compreender, porque naquela época ainda não se falava de Libras. A gente só sabia o alfabeto de Xuxa, mas a gente não sabia que os surdos tinham uma comunicação, que eles tinham uma língua. Ana Paula foi nossa primeira professora de Libras, juntamente com o professor surdo. A partir daí a gente entendeu a seriedade, as dificuldades educacionais e de inserção social dos surdos. E os surdos falaram, nós precisamos da sua ajuda. Foi assim que eu comecei, passo a passo, a entrar no mundo profissional. E no ano de 1999, Ana Paula precisava selecionar alguns intérpretes para atuarem como intérprete de Libras no curso de capacitação digital para surdos. Eles tinham aula de matemática, português, várias disciplinas. E eu entrei para poder ser uma das intérpretes, fui selecionada. Mas Ana Paula precisou se afastar e eu tive que coordenar aquele trabalho. Ali começou a minha primeira experiência como profissional intérprete em Libras. E desde então nos desenvolvemos, nos aprimoramos na língua de sinais e começamos a atuar mesmo como intérpretes de Libras. Tivemos o apoio total da igreja, que nos encaminhou para vários eventos, congressos, viagens também, que a igreja nos apoiou. Fundamos o Ministério Vozes do Silêncio e desde então temos nos desenvolvido nessa área e como profissional mesmo. Então, tudo que eu sou hoje, os lugares que eu já passei, tudo que eu já conquistei, eu lembro lá de trás, de onde eu comecei. Então, eu devo essa gratidão ao Ministério Vozes do Silêncio e à Igreja Batista da Graça. Bem, nessa minha relação com surdos no SESBA e também na Wilson Lins, né, eu conhecendo, vendo os surdos, as expressões, nossa, isso me encantava, como me encanta até hoje em dia. E então a agência missionária chamada Missão Arte Viva Jesus, eles souberam do trabalho que eu estava fazendo, né, de que eu sabia a língua de sinais, de que eu estava assim ensinando para os meus amigos os sinais, né? Então eles tinham feito uma pesquisa, eu nem sabia disso. Tinham feito uma pesquisa e eles observaram que aqui na Bahia ainda não tinha um trabalho com surdos dentro das igrejas evangélicas. Então eles me fizeram um convite para iniciarmos esse ministério nas igrejas. Ali, com aquele convite, eu fiquei muito segura, né? Eu temia muito aquele novo, aquele diferente, eu me sentia muito incapaz. Mas uma vez, lendo a Bíblia, eu vi um texto que dizia assim, Deus falando para Moisés, falou assim, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o surdo, ou o mudo, ou o cego, ou o que vê? Não sou eu, o Senhor? Então vai agora, eu serei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E aqui em Salvador, a primeira igreja que nós implantamos o Ministério com Surdos foi na Igreja Batista 2 de Julho, pastor Ezequiel Monteiro. E nós enfrentamos algumas dificuldades na época, porque a sociedade naquela época ainda não conhecia a língua de sinais. Não somente a igreja, mas as escolas ainda não eram abertas à língua de sinais. Então as informações ainda eram muito superficiais a respeito do surdo, não se tinha noção de identidade, de cultura, nada disso. Não existiam pesquisas, não existiam materiais, então tínhamos pouco acesso. Então, na verdade, fomos construindo ali juntos, né? Toda a estrutura de aula, metodologia, né? Era tudo muito assim da nossa cabeça. Então, a nossa alegria era ver os surdos sendo assistidos, os surdos sendo aceitos enquanto pessoas, né? Eles sendo valorizados. Na verdade, que foram várias experiências muito preciosas. Eu trago para vocês uma história com relação a Jequié. Né? Nas igrejas, nós implantávamos, sempre éramos convidados, né, para fazer esse trabalho na igreja e, na verdade, na igreja, geralmente, naquela cidade ainda não tinha conhecimento da quantidade de surdos existente.
Então nós íamos de casa em casa, de bairro em bairro, procurando surdos. Em Jequié foi bem diferente, foi algo assim inusitado. E o pastor da igreja ficou sem saber, gente, como é que a gente faz para se comunicar com esses surdos? Então eles entraram em contato conosco, foi o pastor da igreja, primeira igreja batista de Jequié. Já estávamos fazendo esse trabalho em outras cidades. Ele ligou lá preocupado, dizendo assim, olha, aqui a igreja está enchendo de surdos, nós não sabemos como fazer, na cidade não temos trabalhos com surdos, não temos professores, por favor, traga alguém para nos ensinar. Chegando lá, eu conheci o Maurício Barreto, um grande poeta surdo, ele começou a evangelizar. Então, mesmo a igreja sem ter intérprete, mesmo a igreja sem saber a língua de sinais, ele começou a convidar surdos. E quando nós chegamos lá, nós começamos a ensinar a língua de sinais para a igreja e, a partir daí, foi muito bom ver, com o passar dos anos, o quanto isso foi um diferencial para aquela cidade. Lembro da história de Renato. Renato não sabia a língua de sinais. No curso de Libras, os surdos não interagiam com ele. Ele também não interagia com ouvintes. E ele ficava sozinho, perdido. Terminava o curso e eu ficava lá horas e horas ensinando língua de sinais para Renato. Renato aprendeu língua de sinais. Renato, ele era forte. E ele me pegava e me puxava e me esticava, porque era a forma de comunicação de Renato. E os surdos morriam de medo. Depois que Renato aprendeu a língua de sinais, todos os surdos queriam conversar, bater papo. Ele ficou muito feliz. Me falava muito que agradecia, porque agora ele podia ser incluído na sociedade. Ele namorou, ficou noivo, conseguiu um emprego e foi inserido na comunidade surda. Eu aprendi com os surdos a importância do olhar, a importância da expressão facial, como ela fala. Você não precisa de palavras para dizer o que você quer. Uma grande alegria foi ir numa casa que as pessoas nem me conheciam. A filha com a mala para ir embora e a mãe chorando. E a mãe falando em português e eu traduzindo em língua de sinais para a filha. E a filha falando em língua de sinais e eu traduzindo em língua portuguesa para a mãe. Uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade cultural. E elas se entenderam. E a filha fez as pazes com a mãe e ficou em casa. Aquilo me deixou muito feliz. Me senti útil. Eu costumo dizer que não foi eu que escolhi essa profissão. Pelo contrário, foi a Libras que me escolheu. Lembro que naquela época, há 20 anos atrás, na igreja, um surdo me chamou e chamou uma outra pessoa querendo se comunicar e apontou para mim dizendo com essa pessoa, venha, venha, ela é intérprete, ela é intérprete. E eu olhei assim ao redor e disse, como assim, como assim? Aquele momento foi marcante para mim, que eu não sabia o que era ser intérprete, essa importância, essa função. E foi a partir dali que eu vi como é bom ser intérprete de Libras, como é bom estar nesse mundo que nos envolve tanto, que nos encanta. Então, é um mundo que você mergulha incrível, onde você conhece pessoas, você aprende, você se distrai, você dá risada. É uma outra área de conhecimento. Eu tenho muito orgulho de ser intérprete de Libras. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a participar dos encontros com surdos, sinalizantes e com intérprete de língua de sinais, esses encontros me promoveram um grande desenvolvimento e experiências, troca de experiências que foram significantes. Esse contato com a comunidade surda e com outros intérpretes, essa troca, essa interação, promovendo acessibilidade e cultura entre os surdos profissionais. Eu fui convidado pela primeira vez pela Marcela para ser instrutor de língua de sinais, ensinar Libras para ouvintes. Hoje nós temos a língua de sinais que promove admissões em diversos espaços, e assim como a Marcela, a Gabriela também foi uma pessoa que me ajudou muito a ter maturidade, me reconhecer hoje como pessoa, coisa que eu não tinha tanto conhecimento na minha época de adolescência. Pensar na universidade, fazer uma graduação como hoje, por exemplo, eu fiz, E eu vejo o meu potencial, que eu como pessoa surda tenho a mesma possibilidade que um ouvinte.
ampliar os meus conhecimentos, as minhas mentes. E Marcela, intérprete de Libras, eu tiro o chapéu para ela, assim como também tiro para a Gabriela, que foram duas pessoas que sempre me incentivaram, sempre aumentaram a minha autoestima, me valorizando como sujeito surdo, usuário de uma língua, de uma identidade, de uma força, de uma potencialidade, de um ser sinalizante. Então foi através da língua de sinais que eu pude conhecer os surdos, eu conquistei amigos, hoje eu sou uma profissional, né, e eu sou muito grata à comunidade surda, né? A língua de sinais é de um grande valor, né, para mim e para muitas pessoas, né? Porque gera vida, gera mudança. Você ter uma língua é você ter liberdade, né? Você conquista, né? Você pode impactar o mundo, você pode impactar outras vidas através de suas mãos. Comparado ao passado, aprender a língua de sinais hoje está muito mais fácil. Naquela época, nem dicionário existia. Hoje a tecnologia favorece. Você pode usar até mesmo videoconferências buscando um consultor surdo para poder te ajudar na língua de sinais. São cursos online. Hoje está muito mais fácil. Apesar das conquistas, ainda precisamos avançar muito, principalmente na educação de surdos. Precisamos de professores proficientes em língua de sinais. E nessa convivência intensa com a comunidade surda, eu desenvolvi um relacionamento com o surdo. Hoje eu sou casada com um surdo. A profissão tradutor e intérprete de Libras tem a sua máxima importância na sociedade e para a comunidade surda também. Pois é com o profissional intérprete de Libras que o surdo vai ter as informações. A acessibilidade é o seu direito linguístico. Então é onde o surdo vai ter a sua apropriação, a sua informação na área da justiça, saúde, escola e tantos outros, para poder se desenvolver e conquistar o seu lugar na sociedade. Através de minhas mãos, eu pude contribuir, né, para muitas vidas. Né? Através de minhas mãos, eu pude trazer informação. Através de minhas mãos, eu pude acolher um indivíduo, uma família. Através de minhas mãos, eu pude levar amor. Uma palavra que me define dentro da comunidade surda é amor, porque eu aprendi a amar e eu me sinto amada pelos surdos. Uma palavra que me define é fé, é acreditar sempre, mesmo diante das dificuldades. Uma palavra que me define nessa área, com certeza, é felicidade. Quando eu lembro do nosso passado, gente, como é importante a gente trazer a memória que a gente foi ontem para saber a nossa importância hoje. As profissionais que somos hoje. Tudo isso se deu ao nosso envolvimento na comunidade surda, do nosso interesse nessa mobilização social. É muito bom trazer a memória, é muito bom lembrar, recordar. É muito bom a amizade com vocês. É mesmo, tudo que recordamos, como é importante a gente lembrar de toda aquela nossa época, nossa luta, nossos estudos em prol da comunidade surda, levar a comunidade surda até que eles pudessem crescer, se desenvolver. Hoje os surdos ocupam outros lugares, né, na sociedade. Então, como valeu a pena todo o nosso estudo, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor. E hoje estamos aqui, nós três profissionais reconhecidas, valorizadas, trilhando os nossos caminhos com muita vitória e muita graça. É verdade. E pensar, né, no amor, é que a gente começou. E o bacana foi perceber que no decorrer dessa história, o nosso amor não acabou, né? A gente não se perdeu no meio do caminho. E eu vejo assim, gente, grandes coisas o Senhor fez por nós, né? E Ele nos fez raízes de história.